Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A verdadeira infelicidade. Daphne de Girardin, Paris, 1861. Todos falam da infelicidade. Já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulhoso que gostaria de se vestir de ouro e que se esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso, e ainda muito mais outras coisas, dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente. Mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acabou produzindo bem? Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar algo é preciso ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transpor além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo a sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Esperai, vós que chorais. Acautelai-vos, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus. Ninguém foge das responsabilidades de seus atos. As provações, essas credoras impiedosas e cruéis, com a sequência de desgraças que nos atinge na miséria, observam o vosso repouso enganador para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade, aquele que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque no seu verdadeiro lugar a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor e com glória? O que importa aquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosamente no reino celeste? Comentários. Olá pessoal, eu sou Leonardo e hoje irei fazer o Evangelho no Lar com vocês. Então vamos a mais um Evangelho no Lar e o tema hoje é a verdadeira infelicidade. Bom, esse texto ele é bem interessante porque ele consegue nos mostrar que a verdadeira desgraça não é aquela que a gente acha que é, né? Quando a gente vê uma pessoa passando dificuldades, uma pessoa sofrendo de alguma forma, alguma grande calamidade que aconteceu, um grande desastre, né? Isso tudo, aos nossos olhos, né,
aos olhos do homem, é uma desgraça, né? Porque a gente vê aquela situação complicada, a gente vê essa situação difícil que as pessoas precisam passar, né? Eu digo precisam porque a gente sabe que todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, né? Então, se a gente erra hoje, a gente precisa reparar esse erro em algum momento. Então, esses problemas que a gente passa, que essas pessoas passam e que a gente vê que é uma forma de desgraça, né? Na verdade, não é a desgraça real. Porque essas dificuldades, esses problemas que passamos, que as pessoas passam, né? Essas catástrofes, tudo isso é necessário para que a gente repare os erros que a gente cometeu em algum momento. Então, de forma alguma, a gente tem que acreditar que essas são as verdadeiras desgraças. Até porque a gente sabe que no nosso nível evolutivo precisamos passar por essas dificuldades, reparando os erros que a gente cometeu, para que assim a gente consiga evoluir, né? Continuar a nossa caminhada evolutiva rumo a espíritos puros. Então, como os espíritos falam, esses problemas, essas dificuldades que a gente acha que é a desgraça, eles verdadeiramente não são a desgraça, porque precisamos perceber as consequências que isso vai levar, né? Então, como falei, a gente precisa passar por determinadas situações complicadas para que a gente consiga reparar os erros que a gente cometeu e assim a gente consiga evoluir. Então, não necessariamente aquele erro, aquela coisa que a gente acha que é a desgraça, né, que é uma coisa tão difícil que a pessoa está passando, uma situação tão complicada que ela está sofrendo, né, é necessariamente um mal, porque aquilo ela precisa passar para que ela consiga evoluir. Então, como os espíritos falam, a gente tem que observar a consequência daquela situação. Então, muitas pessoas hoje, por exemplo, estão passando por problemas financeiros. Então, não necessariamente isso é uma desgraça, né? Porque a consequência disso é que a gente repare um erro que a gente cometeu no passado e que a gente consiga evoluir. Então, por exemplo, essas pessoas que sofrem com catástrofes, com furacão, com terremoto, tudo isso está na providência divina. Deus, ele não se distrai e acaba deixando acontecer isso por algum deslize, né? Tudo isso está nos seus desígnios. Então, essas pessoas que sofrem essas consequências, esses problemas, eles precisam passar por essa situação, porque elas precisam evoluir, precisam reparar algum erro cometido no passado, né? Então isso é uma forma de expiação. E o que é expiação? A expiação é justamente isso que eu falei, né? Que a gente tem que reparar os erros que a gente cometeu. Então os espíritos que erram, eles têm nova oportunidade de reparar as faltas e os erros que cometeram em outras existências ou até mesmo nessa, né? Porque ele pode estar expiando uma situação de vidas passadas ou da mesma vida, né? Erros cometidos em outra existência ou na atual existência. Então isso é a expiação, é a nova oportunidade que eles têm de reparar esses erros para que eles continuem seguindo a caminhada evolutiva rumo a espíritos puros, espíritos perfeitos. Então quando aprendemos isso, conseguimos mudar o nosso ponto de vista e percebemos que essas dificuldades, elas são necessárias para a nossa evolução e precisamos superá-las com resignação, com fé em Deus e fazendo sempre a nossa parte, né? Porque também não adianta a gente estar em situação difícil e não fazer nada para que aquilo melhore, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, sempre mantendo a boa vibração, sempre ajudando o próximo, né? Fazendo a caridade, fazendo estudos edificantes que possam elevar a nossa vibração, e assim a gente vai conseguir superar as nossas dificuldades sem murmurar e com a ajuda dos bons espíritos, né? Porque nós atraímos espíritos que têm a mesma faixa vibratória que a nossa. Então, se a gente está passando alguma dificuldade, vibra negativamente,
vamos atrair espíritos inferiores e essa dificuldade vai se tornar ainda mais difícil devido à influência desses espíritos inferiores. Mas se a gente faz a nossa parte e mantém a nossa vibração elevada, vamos afastar esses maus espíritos e vamos atrair os bons espíritos que vão ajudar nas nossas dificuldades. Sem contar que ao fazer a nossa parte, principalmente em assistência ao próximo, a caridade, ganhamos merecimento e temos a oportunidade de ter as expiações atenuadas. Então, por exemplo, se a gente colocar uma escala de 0 a 10 em sofrimento e a gente tinha que expiar no nível 10, mas mesmo estando nessa situação, a gente faz a nossa parte, se mantendo em boa vibração, fazendo a caridade, que é tão importante, ganhamos merecimento e podemos atenuar, diminuir essa expiação do nível 10 para o nível 5, por exemplo, e ela ser assim bem atenuada, se tornando mais fácil de superá-la. Então, para a gente compreender o que é a real desgraça, precisamos olhar, ter compreensão nas consequências daquela situação. Então, os Espíritos falam, nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que a real desgraça são todas as causas, todas as ações, os maus pensamentos que a gente tem e que isso vai ocasionar consequências tão ruins para o nosso futuro, seja nessa existência ou em outras existências. E isso que é realmente a verdadeira desgraça, porque estamos ainda num nível evolutivo que estamos muito ligados à matéria, e isso faz com que muitos errem de forma grotesca e tenha que reparar isso nessa ou em outra existência. Então a gente consegue perceber que a real desgraça não são as expiações ou as provas que a gente tem que passar, e sim o que fez a gente ter que reparar, o erro que cometemos e que fez com que a gente tenha que reparar e estar em situação tão complicada. Porque a situação complicada é boa para a gente, Se não murmurarmos, se não acharmos ruim, se a gente manter a nossa vibração elevada, fizer a nossa parte, sofrer tudo com resignação, com fé em Deus, isso vai nos ajudar a continuar na nossa caminhada evolutiva. Por outro lado, o ato errado que a gente comete, seja pela raiva, pelo ódio, pela vaidade, o apego material, a ganância, a paixão exagerada, o orgulho ferido e tantos outros problemas que são a causa dos erros dos homens, vão trazer consequências para a nossa vida futura. E é isso que é a verdadeira desgraça. Então, por exemplo, um suicida, esse ato impensado, que é o pior crime aos olhos de Deus, depois de sofrer tanto por isso, no plano espiritual, vai trazer consequências para ele em 2, 3 reencarnações seguintes. Isso sim que é a desgraça real, E não só o suicida, As pessoas que se desentendem, que fazem atos errados com os outros, Que matam, que têm vícios, Seja qual for, álcool, drogas, cigarro, as pessoas que roubam, esses políticos, que deveriam estar utilizando o poder e o dinheiro público para o benefício de todos. Tudo isso vai trazer consequências sérias para as pessoas que cometem esses erros, Ainda bem que Deus, em sua infinita misericórdia, sabedoria e bondade, dá a oportunidade para todas essas pessoas que erram repararem esses erros. Então esses erros que estão reparados em formas difíceis, em situações difíceis, elas não são a verdadeira desgraça. Porque a verdadeira desgraça são as consequências que levaram a essa situação. São os erros que cometemos que levaram a essa situação. Então precisamos ficar mais atentos a essas nossas más inclinações. Como bons espíritas, precisamos sempre corrigir essas más inclinações, essas más tendências, Tentar reparar os erros que cometemos o mais breve possível, se arrepender, mas se arrepender de coração, sempre buscando
aprender com o erro que cometemos para não errar mais. Então a reforma íntima, ela é extremamente importante para todos nós e é isso que vai fazer com que a gente siga firme na nossa caminhada evolutiva, sempre no caminho certo e com a ajuda dos bons espíritos. E para as pessoas que estão em dificuldade, como eu falei, confie em Deus, tenha fé em Deus, né? Não murmure pela situação difícil que está passando, sofra ela com resignação, mas fazendo a sua parte. Se, por exemplo, estamos em dificuldade financeira, precisamos fazer a nossa parte, né? É distribuir mais currículo, é correr atrás, e assim a gente vai conseguir, fazendo a nossa parte, ser ajudado também pelos bons espíritos se tivermos merecimento. Então, realmente, o mais importante é a gente manter a vibração elevada, fazer a nossa parte, a caridade, né? Estudos edificantes, essa reforma íntima que precisamos fazer na nossa vida. Isso vai fazer com que a gente tenha todo o amparo espiritual necessário para que a gente consiga superar as situações difíceis que estamos passando, compreendendo que isso é necessário para a nossa evolução, né? Porque estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito. Se erramos hoje, precisamos ter que reparar isso em algum momento. E se estamos passando por situação complicada, vamos enfrentar ela com resignação, sempre com fé em Deus e confiando nele. Então encerramos aqui nosso Evangelho. Agradeço a todos. Quem tiver dúvidas pode colocar aí abaixo, que iremos responder. E que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!